Nação, vamos lá analisar as informações nesse momento da demissão do técnico Tite que aconteceu logo no café da manhã. 7 da manhã o Flamengo já estava postando a demissão do Tite e agora quem vai assumir? Felipe Luiz, novo técnico do Flamengo, o ex-jogador do Mengão que tem as características de um jogo mais ofensivo, deve ser o novo técnico do Flamengo a partir de agora. Vamos analisar nesse momento a imprensa falando sobre isso. Dá aquela moral deixando seu like. Se você não é inscrito, se inscreva e ative o sino das notificações. Créditos, vou deixar o canal da Band e ESPN, link na descrição. Bora para as notícias do Flamengo. Quando Tite foi demitido pelo Flamengo, ganhou do Atlético Paranaense, gol do Gerson no finalzinho ontem à noite, mas não resistiu. Mesmo assim, Tite está fora do comando técnico e o Thiago Carvalho vai trazer os detalhes dessa dispensa, demissão. Thiago, para você aquele bom dia. Que segunda-feira pro Tite, pra sua comissão técnica, hein? É verdade. Bom dia, Renata. Bom dia, Denilson. Sempre um prazer estar aqui com vocês. A segunda-feira foi ruim pro Tite, mas o domingo à noite já tinha gostinho de despedida. O clima no Maracanã era de território hostil, sabe? O torcedor vaiava a comissão técnica, vaiava o Tite desde o início da noite, antes mesmo da partida começar, quando a escalação foi passada no telão e o nome do Tite foi anunciado. O torcedor já vaiou, já criticou o Tite. O clima já não era bom desde a eliminação na Libertadores. E ontem, mesmo com a vitória, aquele gol do Gerson já aos 44 do segundo tempo, o Flamengo não jogou bem. O Flamengo dominou a posse de bola, teve 70% de posse, conseguiu girar ali em cima do Atlético Paranaense, mas pouco concluiu no gol, poucas finalizações de perigo para o Flamengo, e mesmo com aquele gol já no finalzinho da partida, voltando a vencer no Campeonato Brasileiro e se mantendo dentro do G4, não foi o suficiente para que quando o apito final ocorresse, os torcedores voltassem a vaiar o Tite. O Tite mesmo, pouco tempo ficou no gramado após o término da partida, cumprimentou ali o Lúcio Gonzalez, treinador do Atlético Paranaense, e já entrou no túnel ali em direção ao vestiário. Foi muito rápida também a passagem do Tite ontem no vestiário com os jogadores do Flamengo. Normalmente esse é um momento que demora bastante ali do treinador Tite, inclusive os jornalistas já ficaram até 1 hora na sala de imprensa esperando pela coletiva, e ontem não. Ontem foi bem breve, em 20 minutos o Tite já estava pronto para começar a coletiva de imprensa com os jornalistas. Isso já dava um ar de que algo diferente acontecia ali nos bastidores do Flamengo. E não foi diferente disso. Durante a madrugada, muitas reuniões entre o presidente Rodolfo Landim e o vice-presidente de futebol Marcos Braz. E hoje de manhã, por volta das 7 horas, o Tite foi anunciado ali o desligamento dele. Primeiro o comunicado para o treinador e depois nas redes sociais do clube o Flamengo anunciou o desligamento do Tite. Quais argumentos o Flamengo teve ali internamente para fazer essa demissão? Primeira, a multa baixa. O Tite vai receber cerca de 3 milhões de reais, que para o Flamengo é uma multa baixa. E agora o Felipe Luiz então assume de forma interina o comando do Flamengo. A gente vê tudo isso na reportagem. Esse era o mantra ecoado pela torcida do Flamengo no Maracanã. Eu tento fazer o meu melhor, e talvez eu não seja o teu técnico dos teus sonhos, né? Mas o trabalho e a dignidade pode ter certeza que ele vai ter sempre. O respeito a ti, o respeito à entidade, o respeito aos atletas, o respeito a vocês vai ter sempre. Com a eliminação na Libertadores, o Flamengo teve o menor público como mandante na temporada. Pouco menos de 28 mil torcedores que foram ao estádio em clima de protesto. Foram muitas mudanças na equipe em relação ao time que jogou contra o Peñarol. As principais foram as saídas de Arrascaeta, De La Cruz e Bruno Henrique. Carlos Alcaraz e Gabigol ganharam espaço. O Flamengo começou melhor a partida. Logo aos 7 minutos, Thiago Heleno salvou o que seria o primeiro gol carioca. De fora da área, Gabi arriscou sem perigo. Wesley também testou o Michael de longa distância. Quando tentou reagir à resposta do Atlético Paranaense, saiu dos pés de Zapelli. Primeiro na cobrança de falta, depois nessa pancada de frente com Rossi. Antes do intervalo, uma última chance para Gerson. Já na segunda etapa, o torcedor voltou a assistir um Flamengo superior na posse de bola com 70%, mas com poucas chances de perigo finalizadas. E com o passar do tempo, as vaias começaram a aparecer. O
O suspiro dos flamenguistas veio já aos 44 minutos, da cabeça de um dos poucos jogadores que mantém o bom futebol em meio à queda de produção da equipe, Gerson. 1-0 Flamengo. Com o gol do Gerson, o Flamengo volta a vencer no Campeonato Brasileiro depois de 3 rodadas em jejum. Com 48 pontos somados, a equipe se mantém dentro do G4. Mas a vitória não foi suficiente para silenciar as vaias do torcedor. Quando a gente termina um trabalho, a gente olha para trás, um trabalho. Mas eu tenho uma atenção, e essa é maior, de estar representando com dignidade o cargo que eu fui convidado. Esse eu não abro mão. Então essa dignidade ela vai ter sempre de conduta. Com mais competente no momento, menos competente no outro. Talvez Cícero não atendendo as pessoas com que elas querem, talvez não sendo do estilo, talvez não. Às vezes num dia sim, outro dia não. Mas com respeito. A noite de protestos no Maracanã foi o ponto final na passagem de Tite no Flamengo. Na manhã desta segunda, mesmo com a vitória, a diretoria anunciou a saída do treinador. A partir de agora, cabe a Felipe Luiz assumir o time de forma interina e salvar a temporada de uma nova frustração. Do lado paranaense, a situação é ainda mais complicada. Sem vencer há 8 rodadas no Brasileirão, a equipe se preocupa cada vez mais com a zona de rebaixamento. Que a entrega e o plano de jogo que a gente fez com pouquíssimo tempo de trabalho. A entrega e o plano de jogo, com pouco tempo de trabalho, foi levado ao campo e infelizmente não tivemos o resultado que queríamos, que era a vitória, os 3 pontos. Mas fico orgulhoso como líder deste grupo, pela entrega de todos. De aqueles que começaram o jogo, como assim também, aqueles que ingressaram. Só uma pontuação aqui, o Atlético Paranaense corre sérios riscos, precisa voltar a vencer urgentemente. Agora o assunto é Flamengo. Concordo. E a coletiva do Tite já indicava que nem tudo estava muito bem, que o fim estava próximo. Deu para perceber um desânimo, algumas respostas evasivas, não objetivas. O que muito se imaginava depois da Copa do Brasil, no final do ano, até ele acho que imaginava isso. Não creio que o Tite estivesse preparado para ontem, especificamente, ser o último jogo. Mas agora vem Felipe Luiz interinamente e o Flamengo tenta uma cartada final para a Copa do Brasil. Vou falar para você o que te falei ali em off. O Felipe Luiz, eu não tinha nem pensado no Felipe Luiz. É perigoso o Felipe Luiz ficar até o final do ano como treinador do Flamengo. Eu acho que por 2 motivos. 2 coisas, aliás. Acho que os jogadores vão abraçar o Felipe Luiz e acho que o Felipe Luiz daqui para o final, se isso se confirmar, ele resgata o futebol do Gabigol. São amigos, jogaram juntos. Acho que ele resgata o futebol do Gabigol nessa reta final de temporada aí pro time do Flamengo. Eu vi a coletiva do Tite ontem, 2 coisas me chamaram a atenção. Não sei se ele esperava ser mandado embora. Eu acho que ontem não, hoje, entre ontem e hoje. Porque na coletiva, perguntaram para ele do respaldo da diretoria, ele falou que o respaldo é diário, né? A gente sente o respaldo da diretoria toda hora, nos treinamentos, todo dia a gente tem o respaldo da diretoria. E perguntaram para ele do balanço, da análise do trabalho dele. Ele falou assim, no final a gente fala, quando terminar a gente fala. Então assim, não sei se naquele momento ontem à noite, na coletiva, se ele sabia que ele ia ser mandado embora. Como tem eleição no Flamengo no final do ano, eu espero que lá no Flamengo as coisas não aconteçam como o Duílio fez no Corinthians. O Duílio contratou o Mano Menezes com 5 anos de contrato, deixando uma multa alta para o Corinthians, não sendo o técnico preferido de um lado daquela disputa eleitoral. Então eu espero que o Flamengo ele pode deixar o Felipe Luiz até o final do ano, se der certo, se ele ganhar a Copa do Brasil. Pode até ter sequência, mas tomara que ele não contrate alguém que não esteja de acordo com todos os lados da história de quem vai disputar essa eleição. E aí essa demissão do Tite, ela veio da torcida, né? Eu acho que a diretoria não tinha pensado nisso não, mas o tamanho da torcida, o tamanho da cobrança acabou culminando aí na demissão do Tite. O jogo mais esperado desta rodada, sem dúvida. Tá aí, nação, as informações do Mengão. Fica ligado aí no nosso canal, que assim que a gente tiver mais atualizações, vamos trazendo aqui pra vocês. Forte abraço, a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.